Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindas ao Telescópio, podcast e videocast de marketing para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. E no episódio de hoje, o episódio 007 tinha que ser muito especial. Estamos trazendo aqui ele que é administrador, professor, já tem professor no seu nome, não é simples assim não. O professor já virou marca registrada, tá? Mestre em administração e estratégia, foi professor da UPE, FECAP, UFPE, todas as grandes universidades do estado contaram com a contribuição, o conhecimento, o know-how dessa figura ilustre que a gente traz aqui para brilhantar o nosso episódio de hoje. Então, fica com a gente que a gente vai falar de análises, o que é que serve, o que é que ainda não serve no mercado de marketing e muito mais, porque conhecimento aqui não falta. Vamos nessa? Foi. E no episódio de hoje, professor Bento de Albuquerque. Ele é nada mais, nada menos que... O currículo é longo, tá, gente? Deixa eu dar uma afilada aqui, porque senão não tem condição. Administrador pela UFPE, mestre em administração estratégica, professor da UPE, FECAP, por 40 anos. 40 anos da UPE. Uau! Ex-professor da Unicap, UFPE e outras instituições de ensino superior do Brasil. Professor convidado do mestrado de várias universidades, formou vários MBAs, consultor de estratégia empresarial, passou por diversas empresas de diversos portes, né? Ajudou a construir aí a gestão de centenas de empresas. Então, é uma honra, professor Bento, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui no Telescópio com a gente. Ok, obrigado, Simone, pelo convite, principalmente pelo convite, né? E de conhecer essa sua iniciativa fantástica de criar o Telescópio. Eu acho que o mercado estava precisando de algo assim, algo que trouxesse, né, para esse público importante que são os empresários e executivos de pequenas e médias empresas que gostariam de falar de forma mais específica sobre as questões que assolam, né, essas empresas, né, que atormentam a vida desses empresários, desses executivos, né. Eu fico preocupado quando começam a ler meu currículo, porque tem muita gente que começa a fazer cálculo quantos anos eu tenho, né? Então, porque você, quando tem um currículo muito longo, significa que você viveu muito, teve muita experiência. Muita experiência, é verdade. Né? E eu tive o privilégio, né, de aprender muito com empresas de grande porte. Fui executivo de muita gente, né, muitas empresas grandes aqui do país, grupos internacionais. Foi onde eu aprendi toda a estrutura mais formal de trabalho, né? Eu trabalhei com empresas como White Martins, Gerdau, né, Bausch Lomb, Springer, Carrier, né? São empresas que me deram muito do que eu sou hoje, né? Da realidade que eu enfrento. E depois disso, retornando ao Recife, me transformando em consultor e atendendo hoje centenas de empresas em todos os setores, indústria, comércio, distribuição, órgãos públicos inclusive, né? Associações, ONGs. Isso vai formando um cabedal de conhecimentos que a gente tem que ter muito cuidado para não misturar as coisas, não é? Então, espero que eu possa dar a você uma contribuição também mais efetiva nesse trabalho que você vem desenvolvendo, né? Que legal, que bacana, Bento. Então, a gente estava aqui nos bastidores, a gente estava discutindo aqui, conversamos alguns dias antes sobre temas, o que é que a gente poderia trazer, porque o professor Bento falou de tanta coisa, acumulou tanto conhecimento e colocou tanta coisa em prática, tem tanta coisa prática para contribuir, que a gente ficou debatendo alguns temas. E aí eu queria trazer um tema, digamos assim, das bases, né? Das bases da gestão empresarial, das bases do marketing. Análise de SWOT. O que danado é isso? Pois é, eu inclusive aprendi esse nome SWOT trabalhando nas grandes empresas, né? E senti uma certa dificuldade, porque trabalhar para médias e pequenas empresas, e muitas vezes até para um microempresário, isso soa muito pernóstico às vezes, SWOT. Aí eu pergunto às vezes, você sabe o que é SWOT? Quer me dizer cada letra o que significa?
não é? E as pessoas têm dificuldade porque não sabem o que significa cada letra. Mas as letras significam fofa, tá ali. É você saber realmente quais são as forças e as oportunidades. O que é força? Força é aquilo que você tem, que você dispõe, para aproveitar o que o mercado oferece de oportunidades. Não é? E o outro FA, o que é? São as fraquezas. Fraqueza é aquilo que a empresa não tem, o que falta a ela. Não é? São os recursos estratégicos necessários para você desenvolver um empreendimento. Não é qualquer um que entra. Para montar uma empresa, o que é necessário? Aí você, quando vai fazer uma análise desse tipo aí, isso já é uma coisa automática, né? Está na cabeça da gente, um checklist. A minha cabeça já é um checklist, né? E eu analiso o seguinte, a oportunidade e o risco. E aí eu me lembro, né, de uma frase que alguém me disse quando eu era criança, cuidado, viu? Quanto mais alto o coqueiro, maior a queda. Ou seja, cada grande oportunidade de mercado implica num risco de alto nível, um risco também de alta dimensão. O risco de qualquer negócio, ele existe, ele é irmão gêmeo, univitelino, você não pode separar. Não entra em qualquer negócio achando que não vai ter risco. Não é? Porque se não der certo, você vai perder tudo que você investiu. Então, quando eu penso em SWOT, eu prefiro dizer fofa, matriz fofa, não é? A matriz fofa, mais simpático, mais né? simpático, e o cliente, depois eu volto para a nomenclatura do SWOT, não é? Mas o cliente fica até rindo, né? Diz, olha, fofa, é isso aqui, é forças e oportunidades. O mercado é cheio de oportunidades, mas tem muito risco. Tem risco por quê? Porque tem concorrente no mercado, tem uma série de variáveis que vão afetar o seu negócio que você não está olhando para ela. Por exemplo, fator político. Você sai de um governo de direita e entra no governo radical de esquerda. Já atrapalhou tudo. Já mudou a perspectiva. Já mudou, né? A perspectiva, a legislação, os decretos, as limitações de ação da sua empresa. Os fatores econômicos também se alteram, né, de forma radical. Os benefícios que você teria já não tem mais. Então, política, economia, a questão da tecnologia que hoje afeta a vida da gente. Né? Eu sei disso, que pelo meu tempo de vida e meu tempo de mercado, eu vi sair do analógico lá no princípio, que não existia nada disso, para chegar numa realidade de hoje onde eu vivo no mundo virtual. Né? De inteligência artificial que está aí. Para mim é muito fácil, porque ter vivido tudo isso faz com que eu entenda o processo de transformação, que muitas vezes um profissional mais jovem não entende. Para ele, o mundo é digital. De repente, não mais do que de repente, não é assim não. O mundo se transformou no mundo digital, né? E eu tenho que pensar como é que as empresas, os governos chegaram nesse nível tecnológico, né? A questão tá, eu fico analisando uma questão de engenharia reversa. De onde eles foram buscar esse conhecimento? Eles devem ter analisado outras coisas para chegar à realidade que tem hoje, né? E de repente, em 10 anos, a gente fez o que não fez em 10 milhões de anos, né? E tem empresa que surgiu nesse ambiente tecnológico. Né? Você não viu, por exemplo, a questão do mercado de varejo, né? Onde a onda era construir mercados, e depois virou supermercados, e depois virou hipermercados, e aí descobre que a cidade inchou, ninguém anda mais. A questão da mobilidade, uma variável importantíssima hoje. As cidades não se movimentam. Então, o Grupo Pão de Açúcar, inclusive, que foi o pioneiro quando criou aqui um negócio chamado Vice-Presidente de Mobilidade. Aí pensou que ele fosse investir em negócio de transporte. Não, era não. É que ele foi analisar como é que a cidade se movimentava para chegar à conclusão de que hipermercado já era. Que ninguém vai sair de um bairro, num extremo, para chegar lá no centro da cidade e visitar seu hipermercado. Porque as pessoas vivem em função hoje da sua realidade, do bairro, do subúrbio onde mora. É ali onde ele compra. Então isso fez o quê? Ressurgir a figura do microvarejo. O microvarejo de bairro hoje, que foi desprezado pelos fabricantes, ele é a realidade. Só que o fabricante não pode chegar nesse micro cliente, porque é muito caro. Ele tem que atender uma dezena de clientes para atender milhares de clientes. Aí os supermercados mudam sua estratégia. Mas não foi de repente, foi tudo pensado, né? A questão, por exemplo, de você não tem mais supermercado, você agora tem atacarejo. Por quê? Porque o microempresário de varejo do bairro, ele se abastece do atacarejo. Ele vai lá comprar a mercadoria que ele vende. Mas ele não tem custo, ele pode vender aquela mercadoria barato também no bairro. Não é caro, mais caro porque ele comprou do intermediário. Não, ele vai comprar, mas ele não tem aquela mega estrutura. Com isso também, o atacarejo reduziu seu custo, instalações mais simples, não é? Menos linhas, menos fornecedores e pode oferecer mais para os seus clientes. E esse cliente pega essas vantagens que recebe no atacarejo e transfere
para o pequeno varejo. Mas isso surgiu por acaso? Não, ninguém percebeu que de repente o mercado passou por uma excelente transformação e não estão vendo, inclusive, que além dessa questão dos canais de distribuição dessa mercadoria no mercado mudou, ainda tem a questão tecnológica. Se esquecem, por exemplo, por que o Bom Preço foi vendido há décadas atrás? Porque não tinha dinheiro para investir em tecnologia. O mercado já se transformava e ele não tinha mais condições de controlar estoque, fluxo de caixa, todas aquelas variáveis importantes no ambiente interno da organização, ele não tinha recursos. Então, ele inclusive criou um cartão de crédito, né? Um cartão de crédito que foi lançado no mercado e ele disse para todo mundo, venda, pode usar o cartão. Aí todo mundo usou, mas não pagou. Onde é que ele foi buscar dinheiro para cobrir esse rombo enorme, né? Que esse cartão de crédito surgiu? Então, veja, a questão toda estava, ele teve que tirar dinheiro do supermercado. E aí desviou o capital que deveria ser investido em tecnologia. Qual é a solução? Vender. Aí vende o Bom Preço. Aí a empresa que comprou o quê? Quais são os recursos que ela comprou? Ela comprou o Bom Preço? Não, ela comprou os pontos de venda do Bom Preço. Ela comprou a marca do Bom Preço, o reconhecimento de mercado. E ela pagou por uma coisa muito mais importante, o grupo que comprou o Bom Preço. Ele pagou pelos 10 mil empregados qualificados que o Bom Preço tinha. Porque era a única empresa que tinha gente. É o P de marketing ligado a pessoas, né? Aquela questão de pessoas estratégico. Como eu vou montar uma rede de supermercado num país que não tem gente qualificada? Muito importante isso que você colocou, Beto. Porque quando a gente olha para o P de pessoas dentro do marketing, muita gente pensa que você está falando só de pessoas cliente e esquece que as empresas são feitas de pessoas. Então, quando se fala do P de pessoas dentro ali dos 4 P's do marketing, é pessoas como um todo, é pessoas dentro, é pessoas fora, é pessoas ao redor, são parceiros, são clientes, são colaboradores, é a cabeça da diretoria das empresas que precisa estar alinhado com tudo isso. Então é um P como um todo, né? Não é parte do P, não é só uma perninha do P, é o P como um todo. E tem um detalhe, né? Por mais inteligência artificial que você coloque na empresa, sistemas automatizados, né? Sistemas de informações ágeis, as pessoas são fundamentais. Você nunca vai trabalhar com a empresa. Quem alimenta o sistema? Quem alimenta o sistema? Quem é que pensa que tipo de estratégia vai ser utilizado? São as pessoas. Então, eu como consultor, eu até criei um slogan para mim, como eu escrevi muito em revistas, né? Fiz muito podcast em rádio na época. A minha questão eu tenho muito cuidado quando eu falo, porque eu estou falando na visão do consultor, né? Que é diferente da visão do empresário. Da visão do empresário. Então, isso passou a ser o título do que eu escrevi. Eu sempre colocava na visão do consultor. Já dizendo o seguinte, eu estou falando do lado de cá. No meu olhar. Aí eu tenho que entrar e entender a visão do cliente. Como é que ele vê o negócio. Não é? Então, aí onde entra essa questão de matriz SWOT ou matriz FOFA. Eu olho e procuro entender a empresa. Então, chegando numa empresa, eu não sei nada. Eu fui chamado por centenas de empresas. Em todas elas, a minha cabeça age dentro do mesmo fluxo. Ou seja, eu primeiro tenho que conhecer a empresa. E aí eu penso, empresa, o que é uma empresa? O que é uma empresa? Né? Quais são os componentes dela? Aí eu tento entender o primeiro componente dela. Eu digo o seguinte, esse cara está metido em que negócio? Qual é o negócio dela? O negócio é que sustenta. Porque a empresa nada mais é do que uma estrutura organizacional, uma estrutura tecnológica criada para sustentar o negócio. Sem negócio não tem empresa. Então, eu conhecer a empresa, eu tenho que conhecer o negócio dela, tenho que conhecer o mercado dela. Como é que o mercado funciona? Como é que o mercado trabalha? Quais são as empresas, os parceiros que rodeiam essa empresa? Que eu aprendi uma outra coisa muito importante. Uma vez eu disse para um cliente, rapaz, a empresa é sua, o negócio não. O negócio pertence aos seus fornecedores, pertence aos seus intermediários, o negócio pertence ao governo que leva 20% a 30% do seu faturamento bruto geral. Né? A empresa pertence a todo mundo que participa do negócio. Então ela não é sua, como você pensa. É muita arrogância a sua dizer, a empresa é minha, eu faço o que você quiser, faz o que quiser, nada. Você tem que fazer o que o mercado exige. E o mercado não é só o comprador, não. Não é o cliente final. O mercado são todos esses compostos que a gente chama cadeia de distribuição do produto, cadeia de fornecimento do produto. Eu tenho que entender de tudo isso. Então, quando eu falo conhecer a empresa, é conhecer o negócio. Quando eu penso em negócio, aí eu penso na segunda dimensão. Qual é a estrutura
interna e a estrutura externa que ele precisa. Eu chamo de estrutura organizacional. Como é que esse negócio está organizado em termos de compra, estocagem, venda, fluxo, né? O que está por... Aí eu penso nos sistemas. O sistema financeiro dele, como é que ele administra o fluxo de caixa dele, como é que ele analisa a questão de previsões, de análise de dados, levantamentos de mercado, né? Tudo isso forma um negócio que eu chamo de sistemas. Sistema. O que a organização, ela obedece a leis. A estrutura física, o organograma, como vocês queiram chamar, ele existe, mas ele é movimentado através de sistemas. E hoje os sistemas são cada vez mais fortes com base tecnológica. Então, sem tecnologia, você não existe. Não é? Então, não é só pensar em tecnologia na parte da comunicação externa, você fazer o que a gente chama hoje de marketing digital. Não, nada disso. A tecnologia está dentro da empresa, no desenvolvimento do produto, a tecnologia está dentro da empresa na questão dos controles de compra, de venda, nos processos industriais, nas máquinas. Então, não é a empresa que desenvolve a tecnologia. A tecnologia vem dos parceiros, vem dos fornecedores. Quando você vai para as feiras, quando você levanta informações, quando você compra máquinas, equipamentos, junto vem a tecnologia, que obriga você a mudar o seu processo industrial, o seu processo de vendas e tudo mais. Então, conhecer uma empresa, eu tenho que conhecer o negócio dela, eu tenho que conhecer a estrutura dela, eu tenho que conhecer o sistema dela e eu tenho que conhecer o seguinte, se ela tem recursos para manter aquilo. E quando eu falo em recursos, eu não me refiro somente a dinheiro. Recurso é tudo o que vale dinheiro dentro da empresa. O que é que vale dinheiro? Muitas vezes você não tem capital de giro, mas você tem crédito. O crédito é um recurso importante. Mas que tipo de crédito você tem? Você muitas vezes tem crédito mercantil muito forte, mas seu crédito bancário não é forte. Porque chegou a um limite, você não tem mais como junto aos bancos, você garantir os empréstimos e financiamentos que você consegue. Você adquiriu. Que adquiriu. Então, quando eu analiso a empresa do ponto de vista de recursos, eu estou vendo as instalações físicas dele, os pontos dele, a carteira de clientes dele, que é um dos maiores patrimônios do cliente, né, da empresa. Exato. É a carteira de clientes. Vou analisar a carteira de clientes dele, vou analisar a frota de veículos, vou analisar a carteira de fornecedores, tudo são recursos estratégicos. Você não monta uma empresa sem isso. Capital de giro é fundamental, mas o capital de giro é para manter a empresa funcionando. O capital de giro é para pagar despesas fluentes, como folha de pagamento, água, luz, telefone. O capital imobilizado, ele é feito com crédito mercantil e crédito bancário. Não é? Formação de estoques, aquela questão toda. Então, o conhecimento da empresa, essa é a primeira fase mais difícil de um trabalho de construir de análise do SWOT. Para eu saber quais são os pontos fortes e fracos dele, eu analiso o que é que ele tem, o que é que ele não tem, se aquilo está sendo bem utilizado. Então, isso significa que a FOFA, ou a análise de SWOT, ela ainda importa. Não. No mercado digital, essa matriz tão básica, digamos assim, tão pedra fundamental da estratégia, da construção de uma estratégia de negócio, ela ainda tem um grande valor. Olha, eles criaram agora um negócio chamado matriz Canva, né? Quais são as dores do cliente? O que é que está doendo para o cliente? Sim, mas o cliente não é o único recurso da empresa, não. Para eu atender o cliente, eu tenho que saber das minhas condições. Muitas vezes o mercado muda e o padrão de exigência cresce. E a empresa não tem mais condições de fazer aquilo. E é o que está acontecendo muito rápido com essa questão da tecnologia, o digital, a inteligência artificial. Então, o mercado está mudando de forma muito rápida. Algumas empresas não estão conseguindo dar essa velocidade, não estão acompanhando e estão ficando para trás, apesar de ter toda uma base. E aí? Veja, quando eu disse aquilo no início, que a empresa não é sua, a empresa pertence ao mercado. Ao mercado, a empresa de todos os parceiros. Muitas vezes falta alguma coisa a você importante que não está com você, está com um parceiro. Às vezes o padrão de exigência do cliente é muito maior do que a sua capacidade de oferecer soluções. Então, por mais que eu crie essas planilhas fantásticas que o mundo digital oferece, você não pode achar que vai, por exemplo, achar que a solução é eu aumentar a minha divulgação, fortalecer minha marca, fazê-la conhecida no mercado. Aí chamam isso de marketing digital. Sim. Aí o que vai acontecer? Se sua empresa dentro ela é mal organizada, é mal estruturada, se seu crédito está abalado, né? Se você não tem gente, veículos, estrutura, estoques, marca forte para atender o que o cliente pede, quanto mais cliente você colocar dentro de casa,
mais você aumenta seu problema, porque você vai acabar com sua marca, vai acabar com o seu negócio, você vai se endividar e não vai dar conta disso. Então, nem sempre, cliente não é qualquer um. Cliente é aquele que você consegue atender. O cliente que quer só preço baixo, você não pode oferecer porque o seu custo é alto. Tem dois caminhos, ou você baixa o custo. Ou você tem uma orientação para preço, ou você tem uma orientação para qualidade. Ou você melhora a qualidade, altera a qualidade. Então, por mais que você baixe custo, você nunca chega ao custo ideal para oferecer o padrão. Então, a mercadoria que custa hoje no seu padrão, por mais que você tenha tecnologia no processo, tenha custos sob controle, não é? Terceirize toda a sua produção, como acontece hoje no mercado automobilístico, né? Onde o fabricante Sim. é dono da marca. Quem monta o carro, quem desenha o carro, são os fornecedores, os parceiros dele. Então, quando eu trago para cá uma montadora, junto com ela vem todos os fornecedores. Sim, vem toda a cadeia. Vem toda a cadeia de fornecimento dele, inclusive os empregados. Né? Isso. Que a tecnologia, o conhecimento não é seu, o conhecimento de design do carro, da tecnologia, porque cada peça, cada processo tem uma tecnologia que não é do montador, é de quem fabrica a peça. Não é? Então, se eu quiser aquela tecnologia ao meu se eu quiser colocar o freio ABS no meu carro, eu tenho que... Quem é o dono do processo do ABS? Né? Você tem que fazer negócio com ele primeiro, para depois dizer que seu carro tem freio ABS. Então, essas questões todas mostram que não é todo mundo que é seu cliente. Então, a mercadoria que custa 150, você já sabe que o cliente é quem pode pagar 150 por ela. E aí, quanto maior o preço, você entra numa cadeia, quando compara preço e qualidade de produto, são os dois eixos principais quando você desenvolve o primeiro P do marketing, que é o P de produto, né? O P do produto. O seu produto vai ter o quê? Qualidade alta e preço alto, ou qualidade alta e preço médio? Será que dá? Agora, qualidade alta e preço baixo, eu acho impossível. Não existe no mundo. Não vi até hoje, com as centenas de casos que eu já enfrentei, nunca vi uma mercadoria de alto padrão custar muito barato. Não existe, né? Isso é uma farsa. Então, e você baixar o preço para se nivelar com mercadorias de baixo valor e de preço baixo, você já acabou o seu suicídio. É melhor comprar logo o plano de funeral seu, né? Porque sua empresa vai morrer, não tem para onde. Quando você analisa o seu fluxo de caixa, você percebe que a conta não fecha. Que a conta não vai fechar nunca, não fecha hoje. E cada vez que você insiste nisso, esse fluxo vai mostrando que o saldo negativo tá cavando para baixo, o buraco está ficando ainda mais fundo. Para cima. Então é muito difícil isso. Pensar um negócio como eu penso, por exemplo, na visão do consultor, pensar a empresa enquanto um processo, enquanto um negócio, enquanto uma estrutura, pensar na empresa enquanto gestão de recursos, que não é só, o recurso não pode ser visto apenas como uma gestão financeira, não é? Para saber fazer a contabilidade, quanto ela vale e tudo mais. Eu, inclusive, para entender de mercado, me formei em administração, fui da primeira turma da Universidade Federal de Pernambuco. Sou muito antigo no mercado desse aí. E aí eu disse, não, mas ela não me deu respostas para o que eu quero. Como minha visão era uma visão muito de marketing, eu disse assim, sim, como é que eu vou entender o mercado? Aí eu fui estudar economia. Não é? Muito bom. Eu não sou economista, não me jogo, eu sou administrador, por natureza. Mas eu tive que estudar economia, né? Para poder entender micro e macro ambiente de mercado, as variáveis que afetam aquela questão toda da movimentação financeira do mercado. E aí eu comecei a ver o seguinte, que eu faço tudo isso e não entendo resultados. E o curso de administração não me deu ferramentas para eu entender análise de balanço, de fluxos e tudo mais. Aí eu fui estudar contabilidade. Eu não sou contador, não vou dizer a ninguém, não tenho carteira do conselho, mas eu estudei contabilidade para poder aprender a ler esses números, porque eu tinha que ver ambiente externo e ambiente interno. Porque eu não posso pensar numa matriz fofa sem ver isso. Eu disse, o mercado é muito bom, tem muitas oportunidades. Aí eu olho para dentro e digo, mas não tenho estrutura. Eu não tenho recursos estratégicos, eu não tenho gente, não tenho tecnologia, não tenho dinheiro, não tenho crédito bancário, não tenho carteira de fornecedores, não tenho carteira de cliente. Então vai se meter onde? Isso significa que um mercado que está pedindo alta tecnologia, um mercado que está pedindo velocidade, você não consegue entregar, stop. Primeiro você olha para dentro, primeiro você faz uma autoanálise, né? Aquela autoanálise crítica que poucas empresas têm coragem de fazer, de olhar e dizer, não tá bom, porque você senta com muitos empresários e ele, não, aqui é tudo perfeito, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, quando você vai tirando as camadas da cebola que você vai ver na confusão. Então, olhar para dentro, fazer uma autoanálise e dizer, opa, isso aqui não atende, onde é que eu posso melhorar? Então, olhar para fora e olhar para dentro, olhar para fora e olhar para dentro. E essa dinâmica, ela tem que ser ágil.
isso precisa ser ágil, para que eu tenha respostas ágeis, para que eu mude de forma rápida e consiga dar respostas ágeis para o mercado. A gente estava brincando um pouco, falando de estratégia, né? Quanto tempo ela leva? Quanto tempo leva para fazer e para revisitar uma estratégia? O que a gente aprendeu lá atrás na faculdade, não, vamos fazer uma estratégia de médio e longo prazo, 3, 5 anos de planejamento estratégico, olhar para o mercado. 5 anos você está morto, dentro do caixão não tem mais nem os ossos, né? Perfeito. Fala sobre isso, traz isso para a gente, Bento. Olha só, essa questão é uma questão altamente, né, relevante que você colocou aí dentro. Quando eu penso em tudo isso, eu penso o seguinte, nada existe por si só, tudo existe no seu conjunto, né? Uhum. É a chamada visão holística das coisas. Eu chego no cliente e vem sempre uma música na minha cabeça de um samba antigo, muito samba canção, que diz assim, quem é você? Chico Buarque, lembra que ele canta isso? Uhum. Aí o outro responde, adivinhe se gosta de mim, né? Aí eu olho para o cliente e ele sempre pergunta isso. Eu pergunto ao cliente, quem é você? Ele diz, adivinha se você gosta de mim, né? Se vale a pena continuar se vale a pena continuar fazendo esse trabalho. Então essa velocidade de mudanças é que diz que você não tem condições de fazer um planejamento nem a médio prazo. O seu planejamento hoje é uma coisa constante, né? Você está sempre analisando, porque qualquer mudança de variável, ela pode... Porque é uma coisa, mudança de legislação. Eu fui contratado por um grupo internacional, um nome que eu vou dizer por uma questão de ética, né? Foi meu cliente, mas ele comprou, ele resolveu entrar, ele trabalhava com um produto chamado produto mercado hostil, produto proibido, inclusive, com controle que afeta a saúde, que afeta, né, a dignidade das pessoas. Então, a legislação começou a desobrigar. Você não pode fazer propaganda do produto. Você tem que colocar no seu produto que esse produto faz mal à sua saúde, né? Já pensou? Você escrever no rótulo, não coma isso não, que você vai morrer, né? Que você vai morrer. Isso é o chamado mercado hostil. E, no entanto, é um mercado assim. Mas ele resolveu entrar no mercado mais leve, o mercado de alimentos. Né? No mercado de alimentos. E aí pegou um suco muito famoso, comprou a marca do suco, olhou o produto assim, que era feito em garrafa, e na garrafa tinha uma série de componentes, aquele tipo de fruta, a conservação dela tinha que ser feito no máximo um mês, mas tinha que colocar uma dosagem de sulfato de sódio, alguns componentes conservantes no produto. Mas como ele precisava, aquela fruta era altamente sazonal, só podia ter aquele produto durante um mês do ano, e ele queria vender o ano todo, ele encheu o produto de conservante. 3 vezes mais. Sim, só que a legislação proíbe, da cadeia. Mas naquele tempo não dava cadeia, né? A turma desconsiderava. Virou hostil também. Eles chegaram numa geladeira, a mais consumida do mercado, uma geladeira de 350 litros, abriram a porta, viram a prateleira da porta, mediram a base da porta e a altura da porta. E desenvolveram uma lata. O engenheiro disse, agora, fazer uma lata aqui, cuja base tem tantos centímetros, com a altura tem tantos centímetros, vai dar 800 mililitros. E outra coisa, a gente não vai mais precisar colocar esse produto nem no freezer, para ficar lá a 10 graus abaixo de zero, nem vai vender isso na prateleira, colocando uma super dosagem de conservantes, que é contra a saúde. E mais ainda, nós vamos contratar o maior designer do Brasil para fazer uma série de latas, onde o produto vai ser acondicionado numa lata, vai ter um sistema de easy open, a lata vai abrir com facilidade, que o cliente puxa, coloca no copo, mistura com água e bota a lata na porta da geladeira. E ela é multicolor. No supermercado, quando você chegar na prateleira, é um negócio fantástico, muito bonito. Agora, vamos lançar o produto, está pronto? O produto está. Agora, o produto está pronto, agora vamos pensar na distribuição do produto. Aí contrata aí a empresa, aí chega o Bento. Aí chega Bento. Aí estragasse a festa. Eu disse, esse produto foi aprovado pelo pessoal da área jurídica, tudo que você fez aqui tem legislação pertinente a ela, que é um padrão muito forte, porque tudo que é ligado à saúde está cada vez pior. Não é? E como isso é alimentação, a tendência é cada vez mais forte, isso aí. E eles, não, está assinado aqui. Aí eu olhei, sim, mas o advogado aqui que assinou isso entende muito de questões trabalhistas e fiscais. Ele não é um advogado especialista nisso. Aí já levantei o primeiro lebre, né? Então, você mandou o seu departamento jurídico, que cuida de finanças e cuida de questões fiscais e trabalhistas, para assinar um negócio pro forma, né? Sim, daí é que essa lata não pode. O
o Estado proíbe. Você não pode fabricar lata de 800 mililitros. Só pode 100, 200, 300, 400, 500, daí você pula para 1000. Existe hoje no mercado um produto chamado óleo comestível, que é feito em embalagem de 900 mililitros. O governo deu um ano para ele mudar a embalagem e já estão lançando a embalagem de 1 litro em embalagem plástica, não é? Então, o seu produto, se entrar no outro dia, o Inmetro tira da prateleira. E outra coisa, quem foi que disse que pode ser policromia em latas? Não pode ser policromia em lata, porque a lata só pode ser impressa em 3 cores, é a lei. Por quê? Porque eu não sei. Porque teve uma vez, décadas atrás, que houve uma crise de energia violenta no país, e como a impressão policromia na época de baixa tecnologia, tem que imprimir uma vez, imprimir segunda vez. Era 4, 5 cores numa lata que encarecia de forma demasiada o produto. Então resolveram proibir. E disseram assim, só pode imprimir rótulos de lata com 3 cores, a cor básica e mais 2. E pode olhar o mercado, todos os produtos que são embalados em latas, elas só têm 3 cores. Não é? Eu não sabia disso. A legislação proíbe, mas a gente mandou fazer porque o nosso escritório de design industrial é o mais conceituado. Eu digo, vou falar com ele. Aí eu chego lá e pergunto para ele, como é que você fez um negócio desse, 4 cores? Ele disse, eu disse que não podia, mas eles disseram que eles são poderosos e que deixa comigo que isso aí, essa parte eu resolvo. Ah, resolve, né? Tá certo. Aí eu vou para o Inmetro. Aí chega no Inmetro e digo assim, olha, eu vou lançar esse produto maravilhoso, tal. Ele disse, com esse tamanho não vai não, Beto. Se você botar, no outro dia eu tiro. O Inmetro ficava na época em Caxias, no Rio de Janeiro. Eu fui para São Paulo, depois fui para o Rio, em Caxias, voltei para saber desse detalhe. E veja que eu estou falando várias variáveis aí, né? Uhum. Eu falei em tecnologia de produto, composição de produto, estou falando em legislação de produto, tudo são coisas que... Logística, mercado, a logística, que vai vender, que não vai vender, quanto tempo vai permanecer nas prateleiras e tudo mais. E agora? Aí eu fui lá para o Inmetro e o Inmetro disse, não, você não pode fabricar essa lata, porque 800 mililitros é proibido, você só tem que ser de 1 litro ou de 500. Você resolve o que você quer. E outra coisa, policromia não, tem que ser 3 coisas. Aí altera toda a questão estratégica. O posicionamento do produto Mudou o produto. Mudou o produto, muda o posicionamento dele, inclusive na prateleira, né? Uhum. Muda quem vai ser o distribuidor, sai mudando tudo quanto é detalhes. Sim. E outra coisa, disse o Inmetro para mim, essa abertura aqui, fácil, que você colocou na lata, que a gente chama de, em inglês, easy open, né? Abertura fácil, é o que se usa na cerveja, hoje. Não é? A cerveja hoje ela é feita com aquele sistema refrigerante na latinha, que você não abriu. Easy open, é aquilo, abertura fácil. Só que eles pegaram uma castanha que tinha, onde o sistema de easy open era todo perfurado, com pequenos furos que você puxa e abre a lata. Uhum. Isso aqui não pode, porque aqui esses furos vai entrar oxigênio e vai alterar. Vai alterar o produto. Então não pode ser essa lata. Isso aí na hora que não pode ser, que eu tenho que usar o outro sistema que eu uso na lata de cerveja, eu vou ter que pagar royalty para o dono da patente. E eu não queria pagar royalty, porque isso vai aumentar violentamente o custo. Vejam quantas variáveis estão sendo, né, envolvidos aí. E agora o que eu faço? Nada. Você não lança o produto. Mas está pronto já. Problema seu. Problema seu. Sabe o que ele fez? A empresa fechou a empresa e jogou tudo no lixo. Olha o prejuízo de milhões. Não é? Aí eu contei isso numa seminário, congresso de propaganda, de publicidade. Porque publicidade é normal, né? Que eles chamam publicidade de marketing. Como se marketing fosse só comunicação. Então eles mostram sempre os cases de sucesso. Eles mesmo criam seus prêmios, né? Leão de ouro, leão de prata, aqueles negócios todos. Negócio bonito, arretado. Negócio bonito, mas que não é bem assim. E aí eu comecei a mostrar os casos de insucesso do marketing. E eu tenho dezenas dele de Tu tivesse essa coragem, aí tu é o caba macho mesmo. Aí eu, não pode ser. Eu fui contar esse caso. Deixa vocês, vou contar outro caso, outros lançamentos que foram feitos. Porque o cliente está sempre pensando num aspecto visual, de comunicação, que eu vou colocar. Eu vou dizer a todo mundo que é bom e o mercado vai acreditar e vai comprar. Não vai não. Não vai porque não vão deixar. Sabe por quê? Porque a legislação é uma variável importante, a distribuição não atende a sua necessidade. A composição, você não tem matéria-prima. Aí aqueles produtos todos era tudo sazonal. Como é que você vai ter estoque o ano todo para abastecer o mercado com aqueles sabores, com aqueles prêmios? Então, não é fácil, né? Então, quando a gente pensa na matriz SWOT, riscos, ameaças. Por exemplo, às vezes a legislação ameaça. Não vá não que eu corto sua cabeça. Não é? Muitas vezes você não consegue. Você chega no distribuidor e ele não tem, por exemplo, estrutura para armazenar seu produto. Veja o caso do sorvete.
O sorvete tem que ser fabricado a menos 10 graus, né, 10 abaixo de zero. Ele tem que ser transportado a 10 abaixo de zero, tem que ser exposto no ponto de venda a 10 graus. O caminhão tem que ter câmaras frigoríficas para transportar. Veja o custo. Você acha que algum lojista tem estrutura para isso? Não. Então, quer vender esse seu produto, sorvete? Coloque seu freezer aqui. Aí o freezer é colocado no posto de gasolina, no mercadinho, a geladeira, é tudo colocado em consignação. Em consignação pelo fabricante, porque o lojista, o varejista não tem Aí vem condição a de pergunta, absorver. aí o fabricante tem estrutura, tem recursos para fabricar milhares de freezers e emprestá-los para o ponto de venda, para depois ele colocar outros produtos que não são seus dentro, que colocam, né? Claro que coloca. Quanto menor for o cliente, super, ele coloca. Então, essas super questões... comum você chegar, tem uma geladeira da Coca-Cola com 300 outras marcas dentro. É um risco. É um risco. Não é? Então, esse risco, por exemplo, se o cara colocar outro produto aqui dentro, com outra marca que não é a minha, é um risco. Então, os riscos, eles são, às vezes, são tão pequenos que você não percebe. Mas aquele risco minúsculo vai acabar com a sua empresa. Não é? Aí, eu digo assim, a empresa é sua. Quando o cliente reluta muito, você faz o que você quiser. Agora, o risco é seu também. Aí ele faz ou não faz. Não é? Aí é quando ele entende que a empresa, na realidade, não é dele, que a empresa é do mercado e outra coisa, quer apostar ecossistema. quanto como fornecedor não vai fornecer essa mercadoria para você? Que ele não tem estrutura para isso. Eu tive o caso, eu fui diretor da Springer, lancei muitos produtos no mercado. Eu queria ampliar, eu tenho aqui no Nordeste do Recife, eu tinha uma participação pequena. Eu fui contratado para ser gerente da fábrica no Nordeste do Recife e vendíamos 18%. E eu comecei a crescer as vendas, tomei 90% do mercado aqui, 90% do mercado, e me levaram para o Sul. Esse homem é um fantástico, vai fazer tudo. Aí eu chego no Sul, vamos tal, e de repente eu tinha 56% da produção do Brasil. Eu era líder absoluto em ar-condicionado. E a marca era a marca Admiral. Eu apaguei a marca Admiral, botei Spring Admiral e criou a marca Spring, fui eu que lancei no mercado, a marca Spring, não é? E aí eu disse para a empresa, e agora? Eu preciso de dobrar a produção. Isso não tem condições, Breno. Por quê? Eu não tenho capacidade instalada para isso, nem tenho fornecedor para isso. Quem é o principal fornecedor? Perguntava eu lá dentro das reuniões. É o fabricante de motores elétricos. Ele não tem capital para isso. Eu digo, olha, eu estou comprando aí 500 mil motores para você. E eu quero 1 milhão de motores. Isso que é louco. Não, eu dou o dinheiro para você comprar. Não. E se eu fabricar aí e você não pagar? Então eles não queriam fazer. Sabe qual foi a solução estratégica? A marca comprou a fábrica de motores. Porque era dobrar, mas ele tinha um capital e tinha um crédito no mercado. Garantias reais. Qualquer banco financiaria para ele. Então ele comprou 2 fábricas de motores e montou uma fábrica de compressor. Porque ele era grande e poderoso, a marca mundial. Agora, eu posso propor isso para um cliente? Não. Então o consultor tem que ter uma grande responsabilidade. Não vai propor nada para o cliente sem analisar primeiro as possibilidades reais dele. Porque é muito fácil dizer, faça isso. Né? É muito fácil do lado de cá do balcão dizer. E esse é um problema sério que eu tenho em dizer que eu sou consultor. É que tem muita gente no mercado se auto-intitulando de consultor, quando não tem nenhuma consciência do todo, da visão do todo, né? Aí chega para o cliente, tem que fazer isso. Sim, mas o cara não tem recurso. Primeiro eu tenho que resolver a questão interna dele. Não é? Primeiro eu tenho que arrumar a casa. A casa. É porque é aquela coisa, Bento, tem muita, infelizmente, tem algumas, os engenheiros de obra pronta, né? Então, se você nunca teve uma empresa, ou se você nunca fez parte de uma organização, como foi o seu caso, né? De várias organizações, como foi o seu caso, então você não tem a dor de quem está do outro lado do balcão. Então, você chega com um monte de teoria, um bocado de livro debaixo do braço, muita teoria, que é bacana, show, educação, conteúdo maravilhoso, mas e a prática? Né? Então, é aquela história. A cultura como estratégia no café da manhã, né? Se você não tem a base, se você não sabe o que é o dia a dia, se você não sabe como é a vida como ela é. Então, já diziam os especialistas que treino é treino, jogo é jogo, e é no jogo que a gente define quais são os resultados que a gente vai fazer. Não adianta você ficar, não, mas a gente fez um planejamento lindo, maravilhoso, desenhou uma estratégia maravilhosa, como o caso aí do suco que você contou, e quando você vai para a prática, você não consegue executar e você não consegue ganhar aquele jogo. Né? Você simplesmente teve uma teoria muito maravilhosa, fez alguns testes e no dia a dia isso não refletiu em uma coisa prática, em um resultado prático. Você trouxe aí alguns casos fantásticos, muito interessantes. Como é que a gente traduz isso
para pequena, para média empresa, que está ali, que está sendo bombardeada com 1 milhão de conteúdos pela internet, que está recebendo muita informação, não sabe de toda essa informação, né? Porque a gente trouxe, qual é a base? Vamos para a base. Então, a gente trouxe esse debate sobre a FOFA, sobre a análise de SWOT, para a gente falar um pouco da base. Então, o que a gente pode dizer para o pequeno, para o médio empresário que está assistindo a gente? Como é que você pega toda essa experiência, todo esse conteúdo riquíssimo, como é que você coloca isso em prática no seu negócio? Olha, o fato de eu ter sido professor durante 50 anos em muitas universidades, eu acabei sendo professor Bento. Ela até falou isso no início, né? Tinha uma marca, meu nome virou professor Bento. Eu não sou Bento. Né? Nem me chamo de seu Bento era meu avô. Não me chamo de Bentinho é meu pai, e Bento é meu irmão. Então, bota um negócio aí que me diferencie. Então, eu tenho que ter cuidado para não chegar no cliente querendo ensinar as coisas para ele, né? Sim. Porque isso acaba sendo um vício da própria profissão. É um vício. Na realidade, é um grande dilema do consultor, né? A gente porque o consultor, quer queira, quer não queira, ele é um professor. Ele é um professor, sim. Você tem que ser sutil. Então, por exemplo, eu nem uso esse negócio de matriz fofa, nem SWOT. Não vem com essa conversa não, porque ele sabe nem o que é isso. E quando você começa a falar sobre isso, esse cara não entende de empresa, não, entende de teoria. De teoria. Como eu entendo de empresa, porque eu já vivi dentro delas, como executivo, como consultor em centenas delas, eu confesso dizer o seguinte, eu tenho muito conhecimento, mas aprendi tudo com os empresários. Né? É com os empresários que eu aprendo, com a dor que eles sentem. É no dia a dia, né? Barriga no balcão, como a gente fala. Então, ele é um cara que tem problemas. Então, essas dores vão sendo manifestadas e eu vou observando e buscando soluções. Mas sempre olhando o conjunto, né, das coisas. Porque o pequeno empresário, ele não tem nada disso. Você falou em pequena e média empresa, eu trabalhei para micros. Como? Eu nunca tinha tido essa experiência de ser chamado, por exemplo, como para o Sebrae. Uhum. Né? Aí o Sebrae me chamou e disse assim, olha, Bento, eu tenho aqui esse caso das confecções de Pernambuco. Sim, né? Riquíssimo esse case. Não é? As confecções de Pernambuco. E tudo pequena empresa. Aí eu disse, quantas? Ninguém sabia. Hoje eu sei, porque eu levantei os dados. Existem 18 mil micro e pequenas empresas no agreste de Pernambuco produzindo roupas. 1 bilhão de peças se produz por ano. O maior fabricante de roupas do Brasil depois de São Paulo, não é? Catalogados. Dessas empresas, desses 18 mil, metade é informal. Não é? Então eu tinha que analisar assim, quantas tem, como funciona, como é o sistema de distribuição, quem é facção, não é indústria. Porque a indústria se usa muito a facção, a mão de obra independente que trabalha em casa para produzir. E ele não tem marcas, não tem nada disso. Então, quando eu fui começar a levantar esse universo enorme, eu cheguei à seguinte conclusão, a imagem de Pernambuco lá fora. Pernambuco, Sulanca. Claro, sim. Pernambuco é a maior Sulanca do Brasil. Inclusive, é a mãe de todas as Sulancas que existem no país. Ela foi o modelo utilizado por diversos estados do país. Hoje tem 20 e poucas Sulancas com esse mesmo sistema de produzir roupa popular e vender em feiras. Não é? Isso gera um negócio para microempresários e muitas vezes para microempresários individuais muito grande. Mas não estava trabalhando com estava trabalhando com um conjunto com a realidade. Então eu tinha que separar de um conjunto de 100 empresas que a gente pudesse transformá-las em modelos para transbordar esse conhecimento em nível de global. Não é? E aí eu fui analisar, depois de fazer essa seleção, e descobri o seguinte também, que aquilo era mais um marketing voltado para vender a localidade, tirar essa imagem de Pernambuco e de Caruaru e do agreste de Pernambuco como sulanqueiro. Não é? Vender essa imagem, criar um conceito de moda pernambucana, fazer com que Pernambuco fosse incluído no roteiro de compras das grandes redes varejistas. E aí eu descobri que não podia ser grande rede, porque grande rede existe uma estrutura de abastecimento que o pequeno não tem. Então, meu cliente tinha que ser médio e pequeno, varejista de roupa, né? Como trazê-los para cá. E esse pessoal já compra hoje, em São Paulo, no Paraná. Esse pessoal não compra em Pernambuco. Quem vem comprar aqui é o sacoleiro. O sacoleiro vem uma sacola, eles compram umas peças, vai vender de casa de porta em porta, no sistema porta a porta, que é uma realidade.
Sim. Né? Os grandes negócios de varejo do Brasil são negócios porta a porta. Aí a Natura, que hoje é uma das maiores empresas do mundo nesse setor, Exato. mas começou no porta a porta, vendendo... Não, e o sistema porta a porta, ele alimenta ainda toda a parte de comércio de comunidade, por exemplo. Então, os comércios da comunidade, ele está muito voltado nessa coisa do porta a porta, nessa sistemática, digamos, de baixa ou quase nenhuma formalidade. E move uma economia de muitos milhares de reais. No Brasil afora. É o povão, né? Exatamente. E aí, veja, eu fui analisar essas empresas. Elas não tinham marca, era tudo pirataria, sabe? Eu digo, o mais importante do microempresário é a pirataria. Ele compra o produto, copia a marca é fórum, ele bota a marca Quorum para dizer que é Quorum também, né? Ele faz uma desgraça, é um negócio sério. Ele não tinha marca, não sabia sequer que se podia registrar a marca, ele não tinha processo industrial. A máquina de costura lá cortando. Ele não entendia de processo industrial de roupa, corte e costura, ele não entendia de modelagem, de lançamentos de coleções, tendências, cores, nada disso. Como é que eu podia falar em moda com eles? Não é? Ele não entendia de vendas, ele não sabia baixar custo. Não, Uau. eu faço 100, se eu comprar 100 peças, eu lhe dou um desconto de 10%. Mas você pode estar fechando a empresa dando 10% de desconto. Uhum. Porque ele não entende de custo. Ele não sabe que essa minha camisa, aqui, ó, tá vendo essa minha camisa? Tem um botãozinho aqui que custa dinheiro. Aí eu posso dizer para o cliente, olha, eu tenho essa camisa muito bonita, ela tem um botão aqui que ela ajuda a fixar o colarinho não quebra. Já perceberam que não quebra o colarinho? Pois é, mas custa dinheiro. Mas o cliente está achando que é muito caro, eu digo, eu tiro o botão. E vou colocar uma entretela aqui dentro, né, para o colarinho ficar mais firme. Mais firme. Isso, mas está muito caro, eu posso mudar o tecido. Esse tecido aqui é algodão puro, num sistema wrinkle free, ou seja, ele não machuca. Então, minha camisa está muito bonita, como disse hoje a moça, professor, que camisa linda, eu disse, é wrinkle free, está tão bem passada, não foi passada, ela não machuca. E que tecido é esse? Algodão, 100%, né? Com mais tecnologia. Exatamente. Não é? Ele não sabe nem o que é isso. Aí, ele não entende tecnologia, ninguém tinha e-mail, na época era e-mail, ninguém tinha um e-mail. Nem ninguém tinha celular. Isso faz 10 anos, minha gente, celular tem 10 anos, Eu fui consultor da TIM. Smartphone, né? Eu ajudei a montar toda a estrutura de distribuição da TIM, de vender chip e recarga. Uhum. Não é? Eu trabalhei na 12 virada anos. para o GSM. Aí eu trabalhei e dizia para os meus distribuidores que a gente montou, eram 300 distribuidores que ficaram 15. A gente foi juntando, ficar 15. Dizer para eles, olha, seu negócio tem dia e hora de fechar. Por quê? Porque a tecnologia está chegando e agora o abastecimento do mercado vai ser via digital. Por computador, no banco, qualquer coisa desse tipo. Então, a gente vai ter que arranjar o que fazer com toda a estrutura que você montou. Porque um dia qualquer eu vou perder o meu contrato com a TIM, porque ela não quer mais isso, e vai perder o contrato com você. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho com a TIM no sistema de abastecimento do mercado de massa, mas no Sul, para Claro, eu já falo de tecnologia. Minha força, o meu cliente lá, minha estratégia de implantação com a Claro lá é transformar varejistas em vendedores de recarga e de aparelhos, né? Eu fui aprendendo essa questão toda. 12 anos depois, eu aprendi que existe um mercado chamado mercado de alta velocidade. Aquele negócio que você falou de planejamento de 5 anos. Como planejamento de 5 anos? Eu perguntei ao presidente da empresa, assim, o CEO daqui, da TIM Nordeste, na época, eu perguntei para ele, como é que a gente vai chamar isso aqui? Porque hoje isso aqui chama-se celular, é um aparelho que serve para ligar. Mas a gente está colocando aqui dentro máquina de escrever, está colocando aqui dentro gravador, está colocando máquina fotográfica, está colocando tudo quanto é troço aqui dentro. Como é que eu vou chamar isso? Ele disse, rapaz, tem que ter um nome. Celular já não transmite. Porque o aparelho hoje, esse aqui, serve até para falar. Mas não é... Hoje em dia nem para falar, que ninguém faz mais ligação para ninguém. Não é? Eu ainda sou old school, tá? Eu ligo para as pessoas, eu ligo, gente. Eu pego o telefone e ligo, eu gosto de ouvir a voz. Mas o povo não me atende, aí eu tenho que mandar um áudio pelo WhatsApp. Mas Veja, tudo bem, vamos lá. Então o cliente não tinha nada disso, não entendia disso, não conhecia de custo, formação de preço, o cliente não conhecia de comunicação, não tinha marca registrada. O pessoal, mão de obra qualificada, gente, área comercial, nada disso. Então, aí a Associação Comercial de Caruaru, a SIC, foi quem capitaneou esse projeto e o Sebrae jogou muito dinheiro dentro da SIC. Mas a SIC descobriu que não podia trabalhar sozinho. Era o P de parceria. Entendeu? Veja quantos P's eu já falei. Aquele conceito de marketing, um grande guru do marketing, de 4P, aquele nunca existiu, pai. Não existiu 4P, não é só isso. Aí eu pensei, produto, preço, praça e pessoas. Não, rapaz, eu tenho que pensar no todo, por exemplo, parcerias. Você não é capaz de fazer sozinho. Então, quantos parceiros você é capaz de transformar aqui dentro? Já entrou aí uma questão. Eu tenho que pensar...
Se eu fosse fazer um podcast sozinha, vê que coisa chata, eu sozinha aqui falando, eu preciso de vários parceiros, vários convidados, eu preciso de todo um time, toda uma estrutura para poder fazer isso, né? Acontecer. E parcerias, sabe quantos anos levou? Do mundo. 12 anos. Aí eu vinha de uma visita que eu fiz na Alemanha, e aí eu passei para pegar um avião em Frankfurt. Aí encontrei um bocado de matuto lá. Uma comitiva de matutos. Aí eu disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? A gente veio de Paris, a gente foi participar agora do lançamento da nova coleção Ver Tendências de Cores. Mudou muito, né? Claro, a mudança, por exemplo, do mercado lá dentro, e mudou gradativamente ano após ano. O Sebrae foi o pai fundamental disso aí, mas principalmente a aliança feita com marketing de localidade, né? As associações comerciais de cada cidade, são 12 cidades que compõem o agreste pernambucano da moda, né? O governo do estado deu dinheiro. Porque ele vou trazer os grandes compradores, eles não vendem, já compram em outro lugar, tem que pagar a passagem dele, não tem o dinheiro. Aí vamos falar com o governo do estado, e vou dar o dinheiro da passagem para você. E aí trouxe as missões empresariais que hoje alimentam fortemente as negociações do estado. Quer dizer, alimentou durante um tempo, agora o digital já vem tomando conta, muitas vezes as missões trazem, porque... Para mostrar, opa, beleza, cadê teu site, cadê teu e-commerce, para me reabastecer. Então, eu faço ali o primeiro pedido, eu testo a tua mercadoria, eu conheço você, vejo tua estrutura, ok. Tchau, agora só pelo digital. Então, como planejamento estratégico para 1 ano, 5 anos? Não tem, né? Não tem. Ou seja... E nesse trabalho aí, todo ano a gente mudava todo o reposicionamento, aquele negócio de produtos, até chegar... Você tá me dizendo que há 15 anos o realinhamento da estratégia era anual. Há 15 anos já era anual. Não, eu mudava de um evento para outro. Eu tinha 2 eventos por ano, sabe? Aí quando eu fazia um evento do lançamento das coleções de verão, daqui a 6 meses eu fazia a coleção de inverno, eu dizia para a minha equipe, olha, já perceberam que mudou assim aquele negócio todo? Não vai ser mais assim, vai ser diferente, não é? A gente vai ver que houve uma série de mudanças. A principal mudança que houve nesse caso aí foi que o roteiro de compras do Brasil mudou. Porque a gente conseguiu colocar Caruaru, que é o epicentro dessa região do Agreste toda, como principal fornecedor. Então, os compradores hoje vêm primeiro em Caruaru, aí depois que eles compram aqui, eles vão comprar, reabastecer o resto. Sai descendo. E era o contrário, eles nem vinham aqui, né? Então, qual era meu foco? Meu foco não era vender a roupa que eu produzia, era parceria. Eu precisava conquistar primeiro os canais de distribuição do produto. Uhum. Né? Quem eram esses canais de distribuição? Eram os varejistas de roupa. E em alguns produtos tem que criar a figura do distribuidor. Produtos mais padronizados que a gente podia entregar para um distribuidor e ele abastecer. E ele fazer a cadeia. E tinha o chamado influencer do setor. Sabe quem eram os influencers do setor? Os representantes comerciais. Conhece cada cliente, o que compra, que tal. Aí qual foi a parceria? Chamar cada representante e dizer, olha, qual é a sua carteira de cliente? Eu pago a passagem e levo todos eles. E levo você, apresento você e você vai influenciá-los, vai ajudar a vender a nossa situação e nós vamos lhe pagar a sua comissão. Sem problema nenhum. Entendeu aí? Então, vamos desmistificar. Influência não é só aquele jovem bonita que fica na televisão tentando influenciar você pelas mídias sociais. Influência é aquele que é decisivo na formação da decisão de comprar. Né? Ali é uma moda, virou moda, porque nesse negócio de marketing tudo é modismo. Oceano Verde, Oceano Azul, Oceano Vermelho, né? Isso dura 6 meses. Quem lembra desse livro? Quem leu? Né? Se falou horrores sobre o livro Oceano Vermelho, Oceano Azul. Tu lê esse momento? Não, claro que não leu o modismo. Não interessa a linha do modismo. O cara achou aquilo bonito, fez uma alegoria ali de uma situação de análise de mercado, escreveu isso chamando de Oceano Azul e Oceano Vermelho e vendeu. Quantos meses vendeu? 6 meses, acabou o produto. Pergunta se ele relançou a segunda edição. Não relançou. Por quê? Porque até caçou. Então, é como no mercado hoje, é modismo para tudo. Não é? Então, você, por exemplo, que tem um programa desse, tem que mudar o tempo todo. Né? Seu posicionamento, a temática, né? A maneira de falar, o posicionamento que você vai ter em certas mídias importantes. Tudo isso muda. Quando? Sempre. O tempo todo e agora. Então, se eu, na época, chamei o mercado de telefonia celular de mercado de alta velocidade. Mercado de alta velocidade é tudo hoje.
Tudo é alta Hoje, velocidade. tudo Sabe por quê? é alta velocidade. Porque a tecnologia obriga você a isso, né? A obrigação hoje é você mudar com a mesma velocidade. Ah, mas eu não consigo, então caia fora. É mais ou menos isso. Aí aumenta o nível de mortandade das empresas muito grande, né? A incapacidade... Também 82%, a última análise que eu vi do Sebrae, de mortalidade empresarial. A Sebrae dizia, olha, de cada 100 empresas que é montada no país, 20% fica viva no último ano. Aí eu penso o seguinte, 20% sobrevivem. No segundo ano, 80% dessas 20 morrem, fica 4. Então, só uma chega ao quinto ano. Aí eu tenho na minha cabeça hoje a seguinte situação, meu checklist. Primeira coisa, tem que saber em que estágio está essa empresa. Ela está em estágio ainda de idealização, pensamento. Não é? O cliente primeiro pensa, né? Vou botar um negócio, vou fazer, começa a idealizar aquilo. Eu penso, não está mais nesse negócio, não. Ele já está na fase de projeto, já está planejando a implantação da empresa. Aí ele entra na terceira fase, que é a fase de implantação. Olha, entre a ideia e a implantação, já se passou um ano, muitas vezes. Né? Ou seja, já mudou tudo. Já mudou tudo. Aí ele implanta a empresa. Na empresa tem um ano. Nesse um ano, diz as estatísticas, nesse primeiro ano, 80% vai morrer. Porque mudou o ambiente de mercado e você continua com o mesmo planejamento. Né? A realidade mudou do mercado. Aquela ideia que você tinha não é mais assim, não. Né? Não é mais assim, mudou completamente. Então, aquela empresa está na fase agora de consolidação. Ela agora está na fase de sobrevivência. Ela tem 2 anos para sobreviver. 2 anos para sobreviver. Se ela não conseguir sobreviver, ela vai morrer antes desse prazo. Né? Vai ficar 4 no mercado a sobrevivência. Ela já passou essa fase. Aí ela entra numa fase de consolidação. Bom, ela sobreviveu, agora vai consolidar. Consolidação é uma coisa, crescimento é outra. Aí eu digo, essa empresa está numa fase de crescimento já. Ela está consolidada, já tem marca, tem estrutura, tem processos, tem tudo. E ela já está numa fase de crescimento. Ela quer que eu ajude ela a crescer. Aí eu vou ver que tem ainda deficiência, que ele não vai conseguir entrar nessa fase de crescimento se ele não ajustar certos recursos aqui dentro para eliminar certos riscos que existem. Então, o detalhe, doutora, é que quando a empresa começa a crescer, o empresário é um cara ambicioso por natureza. Ele é um homem que está sempre idealizando, está sempre ousando. Aí ele já entra na diversificação. Diversificação tem 2 tipos, né? Que a gente diz assim, 2 tipos de diversificação. Ou você vai criar novos produtos para o mesmo mercado, ou você vai criar novos mercados para o mesmo produto. Mas isso é um tema para nosso próximo podcast, que eu não vou entrar nisso agora, porque isso dá uma conversa de 3 dias. Aí eu paro assim e digo, vem cá, em que estágio ele está? Muitas vezes uma empresa está na fase de crescimento, aí o mercado muda. Mudou a legislação, mudou a tecnologia, mudou uma série de variáveis, política, o governo tomou aquela coisa toda. Aí a empresa faz... Isso é uma catraca, né? Aí ela volta para a sobrevivência. Dá 3 passos atrás, tem que arrumar tudo para enxugar, enxuga, corta, porque custo é feito unha, tem que cortar todo dia. Todo dia, exatamente. Né? Tem gente que corta de semana em semana, né? Mas olha, então veja, eu olho, quando eu olho SWOT, análise de ambiente, eu chamo, né? Análise de ambiente, o ambiente empresarial, o ambiente interno, o ambiente externo, né? É onde estão os riscos e as oportunidades do mercado. Mas não fala em SWOT, nem fala em FOFA para esse pessoal, não. Seja pragmático. Por que eu sou pragmático? Eu conheço empresa, eu comandei empresas, eu sou consultor de empresas e aprendi com centenas de empresários industriais, comerciais, né? com instituições da mais diversa natureza, que não é bem assim. Eu, quando escrevi minha tese de mestrado, eu dediquei um capítulo inteiro sobre escolha de ponto de vendas. Quais são os critérios que você usa para escolher um ponto de venda? Sabe por que eu aprendi isso? Como varejista. Eu fui entrevistá-los de maneira informal. Eu chegava lá, como é que você escolheu esse ponto aqui? Aí ele me dizia, não, tem que olhar isso, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. E ele, interessante, ele fazia isso sem parâmetros. Não tinha tecnologia nem ferramentas para medir isso, fazer avaliações que hoje um shopping faz, por exemplo. Vou instalar um shopping, aí eu contrato uma empresa que faz a mensuração do mercado. Tudo de mercado. Vai medir tudo, todas as variáveis ele mede. Porque hoje tem ferramentas, inclusive inteligência, né, de tecnologia para fazer isso. Naquele tempo não, ele era altamente pragmático, ele era empírico, mas esse empirismo não mudou. O que mudou foram as ferramentas, que você enfatizou isso aí. Eu hoje posso fazer isso com mais facilidade. Quantas pessoas moram no entorno aqui dentro? Né? Esse pode ser um dado.
Em quanto tempo eles mudam esse produto? Qual é o nível de consumo? Quem que vende mais? Ele valoriza mais preço ou valoriza mais serviço? Ele quer atendimento ou ele quer autosserviço? Entendeu? Uhum. Você vai mudando isso pouco a pouco, mas as ferramentas hoje me permitem fazer estudos tão graves e tão profundos que surgiram em empresas para fazer isso. Não é verdade? Porque antigamente ele mesmo fazia. Eu estou falando antigamente, não, estou falando 20 anos atrás. Eu estou falando 30 anos atrás, porque hoje o antigamente dá a impressão que é o século passado. Apesar de que eu nasci no século passado, né? Todos nós. Todos nós nascemos no século passado. Menos Jefferson. Jefferson não nasceu nesse século. Século já foi, já nasceu. Século. Olha só, então essa mudança de ambiente muda toda a estrutura, a formatação do mercado. Daí a palavra marketing, minha gente. Marketing é mercado em movimento. ING é um gerúndio que se fala no mercado e na língua inglesa para definir movimento. O português fala no presente do indicativo. O português de Portugal, não. O português de Portugal diz, estou a fazer. Estou a fazer. Enquanto no Brasil eu digo, eu faço. Faz uma obra, você não vai fazer nada. Você diz como... Tô fazendo é porque nem começou. Como diz o inglês, I am doing. Não é? Ele diz, não vou correr. Ele diz, I am jumping, I am running, I am... Né? Rowing, ou seja, eu estou remando, eu estou fazendo, tudo é no gerúndio, as coisas, e marketing, que foi uma palavra que surgiu da língua inglesa, ela expressa esse sentimento de movimento, de mudança, isso. Então, quando a palavra marketing foi lançada no mercado, não tinha ainda uma palavra para isso, tinha um professor, foi meu professor, da FGV, aí pegaram um professor chamado Raimar Richards, era o cara... bonito, rapaz, o cara tinha 1,90 m de altura assim, cabelos grisalhos igual ao meu, mas bonitão, o cara, sabe? E sabia de tudo. Eu ficava assim babando com ele, tentando ver. Aí eu disse, professor, como é que chegou? Foi ele que lançou a palavra marca, lançou um livro, né? Lançando a palavra marca, mercadologia. Aí eu perguntei para ele, por que mercadologia? Eu disse, que marca é estudo de mercado. Exatamente. Logia, né? Estudo, mercado e logia. Depois mudou, minha gente, mudou, marketing virou, assumiu diversas faces e vestiu muitos indumentários diferentes. Marketing virou vendas, né? Marketing virou promoção, marketing virou publicidade, né? Aí marketing vai mudando, marketing virou meio ambiente, sustentabilidade. Sim. Né? Marketing hoje é tecnologia. A linguagem para definir marketing é como se fosse apenas marketing digital, esse neologismo. Né? Das redes sociais, do digital, tudo tem nome, né? Que bota o marketing dentro de uma caixinha, como se tivesse uma caixa que coubesse o marketing, olha, né? Eu vou ser muito ousado dizer, quem inventa isso não entende nada. Ele cria a palavra porque é bonito, todo mundo vai repetir. E ele usa as mídias para fazer repetir. Todo mundo repete, mas sem saber nem o que significa. Esse é o problema. Então, marketing digital é um negócio mal colocado, né? Porque, agora, me arranje, você que é do setor, me arranje outra palavra para definir isso? Não tem, então deixa como está, né? Deixa como está. Deixa o povo falar e tá tudo certo. Só que o empresário muitas vezes nos chama achando que eu vou fazer só isso. Né? O cara me chamou aqui uma vez e disse para mim assim, um grande fabricante de abatedor de frangos e tudo mais. Aí ele disse, Bento, minhas vendas caíram. Essa equipe de vendas aí não vende nada. Ah, seu problema é vendas. Ele disse, então muito bem. Aí eu disse, vou falar com a sua equipe de vendas. Aí lá vou eu, no segundo momento, reúno a equipe de vendas. Por que vocês não vendem? Porque aqui o que a gente vende ninguém entrega. Ah, o cliente não dá mais pedido para a gente. Não entrega? Não. 50% dos pedidos da gente não são atendidos. Então o cliente não confia mais. Perdeu a confiança na marca. Então o problema não é venda, o problema é logística. Então o problema não é logística, não. Pode ser produção. Pode ser produção também. Aí eu vou lá pode ser, né? Aí, não entrega porque não tem estoque. Não tem estoque, sim. Aí eu vou lá no pessoal de produção. Por que vocês não fabricam? Só aí. Eu, para bater esse volume de frango, eu preciso saber quanto vai vender. Ah, mas não tem previsão de vendas, né? Nem ninguém tem uma estimativa, não tem previsão. Então o problema é de comunicação interna. Aí eu digo, não tem previsão de vendas. Aí eu digo, por quê? Ele disse, olha, repare bem. Para eu abater o frango, eu tenho que comprar o ovo. Eu compro o ovo e boto para chocar o ovo. Vira o pinto. E aí vira o pinto. Quando o pinto nasce, eu tenho que pegar o pinto, dar uma vazina e entregar para o cara que vai criar, ao parceiro. A granja que cria. Quem cria o frango não é a sadia. Quem cria o frango é a granja. É a granja que é o babado do frango. Né? Não é? E aquele frango vai crescer até 47 dias, 50 dias.
E aí eu abato ele. Então eu tenho que ter todo esse prazo para poder comprar o ovo, né? Para ter que chocar o ovo, ter que fazer o ovo, vacinar o frango. E depois, como é que você mantém o padrão da carne? Ele disse, eu não posso deixar ele alimentar do jeito que ele quer. Eu tenho que fabricar a ração e entregar para ele. Aí eu vou ter que entregar a ração para ele. Eu tenho uma fábrica de ração. Qual é o seu negócio? É fabricar ração para alimentar seu frango que você abate e vende no mercado. Aí como esse negócio todo falhou, veja, eu estou falando de processo. Ele me chamou para resolver o problema de vendas. Nem era venda, nem era logística, nem era comunicação, era processo. Era a questão toda dos processos lá dentro. E não tá. E entrava. Mas tem um problema sério que é esse. O governo está proibindo a importação de milho, que é a base da ração. Da ração. Isso já entra numa questão de comércio, de fornecedor, de comércio internacional, uma série de coisas. Né? Aí o cara caiu para trás. Eu digo, sua marca está se deteriorando. No ponto de venda, o cliente nunca encontra a sua marca e você fabrica o mesmo tipo de produto e não tem certeza sequer se a qualidade da carne é um padrão estabelecido, único, ou se o granjeiro faz o que quer. Aí tem um risco maior. Como o mercado de frango está crescendo muito, tem um risco muito grande. As grandes abatedores de frango, Sadia, Perdigão, estão vindo para o Nordeste. E o processo é o mesmo. Eles vão querer criar o frango. Então, ele vai ter que contratar quem? Granjeiros para criar o frango dele. Aí ele vai roubar os seus, não tem? Onde é que está seu risco hoje? Perder todos os seus fornecedores. Não. Os babás do seu frango, os fornecedores de serviço, Sim. de criação do frango, você vai perder todos. Sabe por quê? Porque não tem uma relação com ele muito forte. Então, o seu problema hoje não é manter cliente, é manter o fornecedor. Manter o fornecedor. É manter o cliente, né? Como o seu cliente hoje é esse cara que... Olha o tamanho da confusão. Entendeu? Então, muitas vezes não é tão simples assim, não. Aí chega alguém lá, vamos dar um custo de vendas. É muito consultoria. Não, tem um problema que é muito simples, vou dar um custo de venda, vamos implantar esse processo. Peraí, cara, não entendo de nada da empresa. Por isso que eu digo a você... Vai para dentro para entender a dor. Eu, para ser consultor de marketing, eu sou, antes de tudo, um consultor de processo, eu sou um homem de gestão. Eu entender a empresa como um todo. Eu tenho que entender um pouco de finanças, eu tenho que saber o que é fluxo de caixa, eu tenho que entender de previsões, de controles, eu tenho que analisar resultados dele, planilhas e tudo mais, eu tenho que ser um pouco de contador. Então, não é fácil, não é qualquer um que diz que é consultor, mas todo mundo diz que é, e agora? Entendeu? Então você tem aí... Estamos numa crise existencial. Aí o que acontece hoje é que o micro e pequeno empresário, que é a sua pergunta inicial, não acredita nessa turma. Exato. Esses meninos teóricos vêm para cá dizer bobagem. Né? Se você não levar uma solução total para eles não querem você. Aí o Sebrae muitas vezes fica pagando, né, programas enormes para dar apoio a esse pequeno empresário. Mas a maior parte dos consultores que vão lá, você sabe que não entende muitas vezes de todo o processo. Eles entendem de ações específicas. E você que é consultora do Sebrae há tantos anos, sabe muito bem a dificuldade. Respinga em você, né? Respinga em você. Então você que hoje... Simone, vem aqui resolver uma bronca. Aí você hoje é um profissional de marketing, de planejamento, de estratégia, que usa as ferramentas do marketing digital. É diferente. É diferente, entendeu? Eu digo que entre a base, entre a raiz do marketing e a ponta, que é o mercado, que é o que está demandando, tudo é cano. Tudo é cano. Tudo é cano. Não, entre a represa e a torneira, tudo é o quê? Cano. É a mesma coisa. E o detalhe, você já usou essa analogia, essa questão aí? Eu perguntei, eu fiz um trabalho para a Chess uma vez, né? Aí eu disse, o cara disse, mas o índice de perda de eletricidade é muito alto, por isso a gente não pode baixar o custo da energia, porque entre tirar a energia da geradora e jogar na casa e entregar para o distribuidor, no caso a CELP, eu perco 30% de tecnologia obsoleta. Tecnologia obsoleta. E o que é que você está fazendo para reduzir isso? Se você não está fazendo nada para reduzir isso, você está sentado na zona de conforto, simplesmente aumentando o preço na ponta e o consumidor que se vire para pagar, porque eu estou na minha zona de conforto e não quero implantar melhores tecnologias para reduzir o custo e melhorar o meu processo. A política mudou completamente, que transformou a chefe hoje numa outra empresa. Uma outra coisa. Né? E a gente chegava à conclusão seguinte, olha, geração de energia é um negócio, distribuição é outro. É outro. Sim, mas geração é uma coisa. Agora, montagem de represa é outro negócio. Então, a chefe hoje tem a montagem da represa, tem a geração da energia, tem tudo. Finalmente, é bom em quê? Né? Num processo hoje. Então, as empresas sentem... E aí a gente volta para aquela coisa da competência. Não, da competência e da variedade. Quando você começa a lançar dezenas de produtos
dezenas de produtos e serviços e você não é um especialista, você não tem profundidade, você não tem base para quase nada, né? Você consegue fazer isso? Consegue. Uma Nestlé consegue fazer E isso. aí tem um detalhe, olha, tem um detalhe, e às vezes você tem que ter coragem de dizer por isso, olha, essa não é a minha área de competência. Ah, eu disse isso ontem, sabia? Me Olha, chamaram para um programa, eu disse, olha, não é minha especialidade, eu sou agora boa eu posso lhe indicar nisso. uma pessoa. Agora tem um cara aqui muito bom, chama esse cara aqui, Aqui. que a gente pode até trabalhar em parceria. Seria. Eu faço daqui até aqui, daqui para cá, que não é a minha especialidade, e ele assume. E aí eu digo, olha, essa questão aqui é uma questão tipicamente financeira. Eu sei que isso aqui é hoje um problema seu de fluxo de caixa, de controle de investimentos e análise de custo. Mas eu não vou fazer isso. Eu sei fazer, sei, claro que eu sei, tanto que eu analisei e fiz. Mas não é minha área de competência. Existem ferramentas hoje exato. muito sofisticadas. Mas eu tenho um colega que vai resolver tudo isso para o senhor. Voltamos para o P de parceria. É, parceria. Aí digo, aí a logística, olha, logística, tu entende logística? Claro que eu entendo de logística. Eu entendo, eu sei como é cada peça, a importância de cada uma delas, mas estrategicamente falando. Agora, para montar um sistema de logística de entrega, não é minha área. Agora, tem um cara que faz, não é? Eu fui dizer isso uma vez para uma empresa que era um dos sócios do Bom Preço na época. Disse, Bento, olha, a empresa foi vendida, essa empresa aqui, que é um subsistema dela, eu fiquei para mim. Eu quero que você organize para ficar para os meus filhos, esse aqui. Aí eu disse, posso não. Por quê? Porque eu acabei faz 6 meses ainda, não faz nem 6 meses ainda, que eu deixei o trabalho do seu maior concorrente. E aí vem ética. E eu não posso, entrou a ética, né? A questão de princípios éticos. Princípios éticos. Outro P. Outro P, princípios éticos, né? Aí eu digo assim, não posso. Agora eu tenho um colega É P que não acaba mais, viu? que vai resolver isso para o senhor. Esse não quero nem seu colega não, quero sua indicação, não, chamei você. Disse, mesmo assim, secamente, porque eles são muito secos e objetivos. Aí eu disse, mas não posso, porque ele vai dizer que eu estou pegando a informação dele e trouxe aqui para dentro. Né? E lá eu direcionei o trabalho. Espionagem industrial. Eu não posso fazer isso. Foi quando a Consul me chamou, eu disse, não posso. Eu sei tudo da disciplina, todos os lançamentos dela, fui eu que fiz. Eu não vou passar isso para você, disse eu para Sérgio Zimmer, que era, na época, o diretor superintendente, lá, o CEO da Consul. Consul e Brastemp eram empresas distintas. E eu disse para ele, não posso. Porque se eu fizer isso, você vai pensar que eu sou capaz de pegar as informações da sua empresa e dar E levar para o concorrente, claro. Morreu o Cleone César, uma grande figura da comunicação aqui, da televisão pernambucana, foi o homem que implantou a TV Globo Nordeste, figura respeitadíssima. O cara que me conseguiu o primeiro cliente aqui. Quando eu vim para cá, eu não queria ser consultor, não. Eu vinha para cá para ser empresário. Ele disse, não, tu vai ser consultor. Eu estou cheio de cliente aqui com rolo que tu vai ajudar. De repente, eu era consultor. Não é? Te botou nesse mercado. Cleone César era um monstro sagrado da comunicação e da estratégia aqui dentro. Aí a Globo resolveu mudar, Cleone César chegou no topo lá, não quero mais você não, você vai se aposentar, porque então agora você sai, agora você continua meu empregado. Eu vou lhe pagar durante os próximos 10 anos. Cleone César trabalhou aqui durante muitos anos sendo pago pela Globo, sem ser mais da Globo. Por quê? Para o SBT não contratar, para a Bandeirante não contratar, entendeu? Pelo conhecimento estratégico que ele tinha. Tinha e conhecia o mercado nas suas nuances todas, né? Então esse conhecimento específico às vezes faz a diferença. Sim. Então quando eu disse isso para ele me deu um fora e me mandou embora. Aí quando foi quase 6 meses depois, quase um ano, ele ligou para mim, Bento, podemos falar? Eu digo, pode, chefe, vou aí. Aí eu fui para lá e ele me disse, já passou seu prazo de atendimento para o outro cliente? Sua quarentena? A quarentena, ele usou esse termo, quarentena. Sua quarentena já terminou? Eu digo, já terminou a quarentena, já posso trabalhar para o senhor. Ele disse, então vamos falar de negócio. Aí pensou, ou seja, até que ponto, até onde você pode ser ético? Né? Aí quando eu faço meu planejamento estratégico, eu digo assim, onde é que estão os princípios da ética no relacionamento com esse povo todo? E eu vou mais além, Bento, pegando esse teu case aí, até onde um não bem dado, bem fundamentado, estrategicamente trabalhado, pode ser um sim de longo prazo. Né? Às vezes a gente diz sim para tanta coisa de curto prazo, fugaz, e a gente, se dissesse um não, a gente plantaria uma semente de algo muito maior, de uma árvore muito mais
robusta e frondosa para o futuro. Né? Então, isso também clientes, é um... E muitos desses clientes, inclusive, que eu tinha recusado, aceitaram o convite da indicação. Sabe por quê? Aí tem um detalhe, né? Você fica corresponsável, né? Foi você que indicou. Sim, foi você que indicou. Não é? Isso é, Era meu medo, poderoso. Por exemplo, como eu tenho muito relacionamento, era normal que as agências todas quisessem que eu fosse parceiro delas na indicação de cliente. E eu dizia assim, não é bem assim. Eu tenho que selecionar 3 empresas que entendam daquele mercado, que tenham uma experiência daquele mercado, e eu dou para o cliente, está aqui os 3 melhores. Você decide. Não, mas você vai me ajudar, sim, eu posso ajudar, mas a decisão é sua. Porque se o negócio que eles fizeram, o programa que eles fizeram não der certo, não é minha responsabilidade, é sua e dele. Né? É minha também, porque estou indicando, mas estou indicando 3. Mas o risco, aquele negócio de risco, nunca. Risco. O risco está presente em tudo. Em tudo, em absolutamente tudo. Não é? Eu digo que a gente só tem uma certeza, a morte. Porque nem o nascimento você tem certeza, não é isso mesmo? Uhum. Eu falo isso porque eu tive irmão que nasceu morto. Então, ele não deram a ele sequer a chance de nascer. Não é isso? É o famoso natimorto. Natimorto. E que, inclusive, meu tio registrou com o mesmo nome que eu. Meu pai estava, na época da guerra, estava em acampamento militar, na Segunda Guerra Mundial, e papai não pôde ir, meu tio tomou a frente de tudo, foi registrar o meu irmão que tinha nascido, precisava registrar para poder enterrar, e aí botou o meu nome. Né? Então tem lá a certidão de óbito com o meu nome, meus pais, só muda a data de nascimento. Né? Essa é a questão, inclusive, de marca, né? Quem sou eu? Às vezes eu pergunto, eu sou Bento de Albuquerque, ou eu sou professor Bento? Ou eu sou professor Bento de Albuquerque? Porque a identidade, ela implica, inclusive, numa questão de ética, de relacionamento, de credibilidade. Né? A credibilidade é uma coisa importante. Então, manter seu nome sendo respeitado no mercado é uma dificuldade muito grande. Difícil. Qualquer deslize que você der, principalmente num pequeno empresário que está jogando todo o seu esforço, seus recursos no negócio, e você vai lá com soluções sem sentido, propondo alguma coisa para propor, é melhor você dizer não. Exatamente. Pior é dizer o seguinte para o cliente, feche, não é? E eu fechei algumas empresas aqui dentro, viu? Marcas importantes que eu trabalhei e vi a empresa implodir por conta de processos sucessórios, né? Que não tinha jeito, uma empresa implodir virar 4, né? Essa é uma questão que você... Aí todo mundo diz que faz coaching, que faz não sei o que, não é assim não. Você vai fazer coaching, tem que entrar no âmbito da família, entender a legislação que rege esse relacionamento, não é todo mundo não. Aí uma vez que ele me chamou para fazer esse coaching, não é comigo não. Isso tu entende, claro que eu entendo tudo isso, mas vou trazer um cara que é especialista, ele é advogado, entendeu? Ele vai orientar. Vai olhar com outro olhar. Né? Bento monta uma rede de franquia para mim, não. Sabe montar? Sei montar. Já montou muito, já, mas por que não monta a minha? Porque não é assim. É melhor trazer um cara que é especialista conhece toda a questão da logística, conhece a legislação, conhece tudo isso, né? Sabe quais são os caminhos que você pode seguir, o aspecto legal, você não pode abrir mão dela, então tem que saber dizer não, né? Exatamente. E nem por isso você se diminui perante o cliente, você aumenta a sua credibilidade. Exato. Né? Então, amanhã eu vou indicar um colega meu, qualquer que seja, eu tenho que ter certeza que ele tem competência. Tem competência, tem capacidade. Porque a responsabilidade, ela está intrínseca. Na hora que eu indicar, eu sou responsável também. Você ficou responsável. Você não pode nada. Esse papo tá uma delícia. Gente, eu não quero sair daqui não, mas assim, a placa já subiu, já tem... A placa de 1 hora já subiu, já tem uns 15 a 20 minutos que subiu a placa de 1 hora. Eu tinha um almoço de 1 hora, mas tudo atrasou hoje. Tá todo mundo atrasado Corta hoje. aí, faz uns cortes esse negócio. Aqui é sem cortes, aqui é aqui é na veia, aqui não tem conversa não. Então... Foi bom? Eu agradeço a você a chance de estar com você aqui. Muito bom ser lembrado, né? É sempre bom ser lembrado, é sempre bom estar vendo novas iniciativas, né? Essa é uma iniciativa, né? Que não é inovadora, muita gente faz. Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente e tem que... a nossa proposta é ser profunda. É ser um podcast que possibilite o pequeno e médio empreendedor enxergar mais longe. Então, a gente deixa o convidado livre para que ele seja profundo, como você foi aqui. E a gente agradece demais, Bento, demais, né? Você emprestar, né, um pouquinho do seu conhecimento, que é aí gigantesco, nessa aula. Porque foi uma aula, né, gente? Foi uma aula sem adjetivos,
né? E eu Grandiosa. espero que aqueles que vão nos ouvir, né, que consigam tirar algum proveito disso, né? Mas essa é a nossa missão, né? Não é? Essa é a nossa eterna missão como consultor, é fazer com que o empresário, o empreendedor, ele bote em prática aquilo que a gente leva para as E aí empresas, você para os levou para outra negócios. questão que não é para a gente falar agora, a questão da missão e do papel da empresa. Do papel da empresa. Muito obrigado, gente. Quem curtiu, quem gostou, fez sentido para você, manda esse podcast para um empreendedor, para uma empreendedora, que você perceba que isso vai ajudar. E coloca aqui embaixo qual outro tema de marketing que você gostaria de ouvir professor Bento de Albuquerque falando aqui com a gente, porque a gente já fica ali na listinha de espera para quando ele tiver uma nova agenda vir conversar aqui com a gente novamente, porque esse papo não pode encerrar num podcast só, não é verdade? Bento, Muito obrigado a você. muito obrigada e valeu, pessoal. Obrigada a você.